Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. O William e eu éramos amigos inseparáveis. Aos 13 anos, o meu amigo descobriu que gostava de garotos e por isso ele simplesmente se afastou de mim. E eu, sem entender a razão desse afastamento, decidi bater na porta da casa dele e perguntar o que estava acontecendo. E ele acabou me revelando que estava com medo de me contar sobre os seus sentimentos, já que não era tão comum naquela época rapazes se envolverem com outros rapazes. E como ele não tinha noção da minha reação, achou melhor se isolar. No entanto, eu não aceitei a desculpa que ele me deu e garanti que ele seria sempre o meu melhor amigo, independente de suas escolhas. Nossa amizade tornou-se ainda mais forte. Meu amigo era discretíssimo e morria de medo de alguém desconfiar de suas preferências sexuais. Ele vivia me perguntando se o comportamento dele parecia mais feminino ou masculino, e por um bom tempo ele sofreu, principalmente quando um colega de escola o chamou de bicha. Meu amigo quase entrou em depressão, pois ele não queria que ninguém soubesse. William tinha receio do julgamento alheio e temia que o seu nome rolasse de boca em boca. Terminamos o ensino médio, William arrumou um emprego de office boy e teve as suas experiências. Mas isso não mudou o grande homem que ele era. Para a tristeza do meu amigo, a mãe dele faleceu e pegou todos de surpresa. E o pai, que já era alcoólatra, piorou ainda mais. Enquanto William saía para trabalhar, o seu pai ia para o boteco e deixava a casa completamente aberta. E um dia, ao retornar do trabalho, o William se deparou com uma cena devastadora. Não havia mais nenhum móvel. Invadiram a casa em plena luz do dia e levaram tudo. Comovidos com a situação, os vizinhos decidiram ajudar. Cada um deles fez uma doação de algum móvel. E aos poucos o meu amigo foi conseguindo reequipar a sua casa. Aconteceu que o irmão do seu Ismael pediu para ele receber o sobrinho em casa, porque o rapaz queria fazer curso de fotografia disponível apenas em nossa cidade. E o pai do William aceitou o rapaz em casa sem antes consultar o filho. E logo de imediato, tanto eu quanto o William não tivemos uma boa impressão desse primo. Ele era esquisito e não se comunicava com ninguém. E na maioria do tempo, o Aurélio ficava trancado no quarto. E um dia, o William me contou que teve uma experiência estranha. Acordou com o primo em pé dentro do seu quarto, olhando para ele. E quando o William perguntou o que ele queria, o primo disse que precisava de um lençol, porque estava muito quente. E desde esse dia, o meu amigo passou a trancar a porta do quarto. Como nós dois éramos vizinhos, praticamente vivíamos um na casa do outro. E uma vez, enquanto eu estava fazendo o café e o William tinha ido à padaria pegar o pão, o primo dele entrou na cozinha e disse que um dia me teria em sua cama. E na hora eu não gostei e repreendi o Aurélio, que rapidamente disse que estava brincando. Mas eu lembrei
de que eu não gostava daquelas brincadeiras e que ele não era o meu amigo. E mesmo que ele fosse, ele não tinha o direito de fazer aquele tipo de brincadeira. E quando William chegou, estávamos discutindo. E ele tomou partido e pediu para o Aurélio ir embora. Mas este afirmou que só iria quando terminasse o curso e se o tio o mandasse embora. Caso contrário, ele teria que aturá-lo. William conversou com o tio Ismael, mas esse pediu para o filho deixar o rapaz em paz. E outra, ele tinha dado a palavra para o irmão que o sobrinho iria retornar para a cidade quando o Aurélio terminasse o curso. Enfim, o William e o Aurélio passaram a discutir demais. Então, eu abriguei o meu amigo em casa. Conversei com os meus pais sobre o que estava acontecendo e eles permitiram que ele ficasse conosco até as coisas se resolvessem. Will trouxe apenas as suas roupas. Os meus pais gostavam do meu amigo e o tratavam como um filho. Ele tinha liberdade em casa e o meu pai desocupou o quartinho da bagunça só para que o Will pudesse dormir e levou as suas ferramentas para o porão. E ele ficou morando conosco por 18 dias, até que o pai dele veio buscá-lo e pediu para que ele retornasse para casa, pois ele fazia muita falta. E o Will voltou, atendendo ao pedido do pai, mas o primo continuava lá. Sinceramente, eu não tive um dia de paz desde que o meu amigo voltou para casa. Eu tinha muito medo do Aurélio e sentia que a qualquer momento ele poderia fazer algo contra o Will. A nossa colega Júlia fez aniversário e nos convidou. E decidimos comparecer e nesse dia nós nos divertimos bastante. Dançamos e exageramos um pouco na bebida. E o resultado disso foi que o Will e eu acabamos nos beijando. No dia seguinte, nenhum de nós teve a coragem de nos encontrar pessoalmente. No entanto, bem no fim da noite, ele ligou em casa e pelo telefone comentou sobre o que havia acontecido e classificou a nossa atitude como uma loucura. E eu fiquei sem palavras. E quando disse alguma coisa, respondi que não gostaria que a nossa amizade chegasse ao fim. E choramos. Ficamos alguns dias sem nos ver, mas o Will apareceu em casa, me abraçou e prometeu que nunca mais aquilo iria acontecer, até porque ele estava gostando de um rapaz da empresa onde trabalhava. Depois desse acontecido, eu comecei a pensar no Will de maneira diferente. Quando ele chegava, o meu coração acelerava e o meu comportamento mudava. Percebi que ele também estava agindo da mesma forma e numa noite conversando, decidimos abrir o jogo e ele me confessou que não conseguia parar de pensar em mim. E para termos a certeza do que estávamos sentindo um pelo outro, decidimos nos beijar novamente. E para nossa surpresa, nos apaixonamos. Mesmo com medo, eu arrisquei iniciar um namoro com o Will. Em casa, ninguém entendeu absolutamente nada, principalmente o meu pai. Inclusive, ele nos chamou para uma conversa franca e perguntou se realmente tínhamos certeza do que estávamos fazendo. Porque, pelo que ele sabia, o Will gostava de rapazes. Mas o meu amigo e atual namorado afirmou ao meu pai que estava me amando.
e até mencionou que mais pra frente iríamos nos casar, mas antes terminaríamos a faculdade. William estudava direito, enquanto eu cursava psicologia. Tínhamos inúmeros sonhos e queríamos realizar todos. Além de melhores amigos, nos tornamos melhores namorados. Will se mostrou um romântico apaixonado. Ele me dava flores, ursinhos e fazia de tudo para me deixar feliz. E a alegria dele era me ver com um sorriso estampado no rosto. O pai do William cada dia mais se afundava na bebida e nada o retirava da porta do bar. Às vezes, quase meia-noite, horário que o meu namorado retornava da faculdade, ele ainda ia atrás do pai, que estava caído pelas ruas, e o conduzia para casa, sem contar os vários machucados devido às brigas e às confusões que ele arrumava no boteco. A vida do Will não era fácil, sem contar que o primo se instalou de vez na casa deles e ainda vivia procurando o meu namorado, dizendo que ele não era homem para mim e que uma hora ou outra ele ia recair e voltar a ser a bonequinha de sempre. E por isso os dois brigaram várias vezes. E pela última vez, o Will pediu para o pai escolher entre o Aurélio e ele. E o seu Ismael ligou para o seu irmão e contou o que estava acontecendo. E no mesmo dia o Aurélio foi colocado no ônibus de volta para casa. Nos sentimos muito mais aliviados com a partida do Aurélio, que o Will desativou o quarto onde o moço dormia e transformou em um escritório, e a casa ganhou um clima mais agradável. Diante do momento em que estávamos vivendo, acabamos tendo a nossa primeira vez e confesso que foi sensacional. O Will era carinhoso e me fazia ir às alturas e a gente não conseguia mais se controlar e por conta disso eu acabei engravidando. Meu namorado ficou felicíssimo e ele mesmo quem conversou com os meus pais sobre a gravidez e prometeu que antes do bebê nascer nos casaríamos. Papai disse que estávamos cometendo uma loucura, pois ele não conseguia nos ver como um casal. Mas já que queríamos, quem era ele para dizer não? O seu Ismael ficou tão feliz que até prometeu que iria parar de beber. E para a alegria do meu namorado, o pai dele cumpriu a promessa. E todos os dias, quando Will chegava da faculdade, o seu Ismael estava assistindo TV, esperando por ele, e os dois conversavam um pouco e depois iam para os seus quartos descansar. No meu 6º mês de gravidez, eu estava descansando em casa, quando ouvimos tiros. Ao olhar pela janela, percebi uma movimentação intensa, vizinhos correndo e gritando de um lado para o outro. E nessa hora, eu senti o meu coração disparar e minhas pernas tremerem. E no momento que o meu pai abriu a porta para verificar o que estava acontecendo, vimos o seu Ismael. Ele estava pálido com as mãos na cabeça, visivelmente abalado e desesperado. Meu pai tentou acalmar o pai do meu namorado, mas era quase impossível. E quando ele nos viu, em prantos, revelou que a sua vida tinha chegado ao fim, pois o seu sobrinho, o Aurélio, havia atirado no Will. Confesso que eu fiquei tão nervosa que desmaiei.
Infelizmente, quando eu despertei, ficou claro que o meu namorado havia sido atingido por 2 balas fatais no peito e não conseguiu resistir. Conforme o apurado, o Will e o seu Ismael estavam terminando de almoçar quando o Aurélio apareceu no portão, dizendo que estava trazendo uma notícia do pai dele. E imediatamente o seu Ismael colocou o sobrinho para dentro. E quando o William surgiu na sala, o Aurélio afirmou que estava ali para acertar uma conta com um mariquinha do Will e puxou um revólver da cintura e atingiu o primo em cheio e em seguida tirou a sua própria vida. Aquele ato do Aurélio destruiu os nossos sonhos e afetou principalmente toda a família. O pai do meu namorado nunca mais foi o mesmo e acabou voltando para a bebida. Mas graças a Deus, uma das irmãs dele, sabendo da situação, resolveu buscar o irmão e levá-lo para morar com ela. Uma tempestade tomou conta de mim e eu fiquei despedaçada por dentro, vivendo num oceano de tristeza. A cada passo eu carregava o peso da perda, mas também a esperança crescia dentro de mim. O pequeno se tornou um farol de força, uma âncora que me impedia de ser levada completamente pela tristeza. Nos momentos de silêncio, quando a dor era muito forte, eu sentia as batidas do coração do meu filho. E eu prometia para mim mesma que teríamos uma vida linda, exatamente como eu e o papai sonhávamos. E quando finalmente o Thales nasceu e eu ouvi o seu chorinho, eu chorei. E os médicos precisaram me acalmar porque eu fiquei fora de mim. A alegria de ser mãe estava misturada com a falta que o William me fazia. E principalmente por não estar ali ao meu lado naquele momento. Não foi fácil. Eu precisei ser muito forte, mas tinha dias que eu não tinha vontade nem de escovar os dentes e sair da cama. Meus pais resolveram se mudar e nós nos mudamos para um lugar bem distante. A mudança não apagou as lembranças, mas permitiu que eu olhasse para o futuro com mais clareza. O bairro desconhecido, as ruas novas, ofereceram um ambiente propício para a minha cura. Voltei para a faculdade, me formei e passei a trabalhar na área. Ao longo desse caminho, conheci pessoas, mas nunca mais me envolvi romanticamente com nenhum outro homem. Me dediquei totalmente ao meu filho. O Thales cresceu e se tornou um rapaz cheio de virtudes, estudioso, inteligente e, acima de tudo, um filho amoroso e dedicado. Para minha surpresa, ele escolheu fazer direito e hoje é um excelente advogado. Meu filho se casou e me deu 2 netinhas lindas, Ana Beatriz e Maria Eduarda. Sabe, perdi o grande amor da minha vida, mas ao longo dessa jornada de dor, descobri que o amor é uma força que se reinventa. E eu encontrei a minha luz nos dias sombrios ao me dedicar ao meu filho. Para quem também enfrenta uma perda, deixo a minha mensagem. A saudade persiste. No entanto,
O amor tem o poder de converter a ausência em um legado eterno.